Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 4 e o 5. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela presença da irmã Rosângela também, né, irmã Rosângela? A gente quase nem te apresenta mais aqui, né? É de casa. Nós vamos ler apenas o versículo 4, já está na tela. A eficiência aí da nossa equipe. Deus abençoe. Está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quantos podem dizer um amém? Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Apocalipse, pode se assentar. Queremos cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Temos um bom grupo nos acompanhando. Meus irmãos, com muita responsabilidade e temor no coração, eu estava domingo pela manhã orando lá nos Estados Unidos antes de sair, porque eu iria pregar numa cidade de 1h30 talvez, de onde eu estava. E a gente já prega pensando na próxima palavra, né? Eu estava lá pensando aqui, hoje, terça-feira. E me veio o coração o desejo de compartilhar uma palavra com vocês. Não é a primeira vez que eu prego sobre este assunto, mas sempre Deus tem algo novo na sua palavra. Nós vamos voltar daqui a pouco nessa igreja aqui, na igreja de Éfeso, capítulo de número 2. Mas antes eu gostaria de localizar os irmãos dentro desse texto, dentro desse assunto aqui. Veja bem, o livro de Apocalipse, ele é um livro bastante interessante, é o último livro da Bíblia. Ele contém 22 capítulos e aparentemente quando se fala em Apocalipse dá meio que um choque, parece que é algo meio de terror, né? O Apocalipse e tal. Mas quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais exegética, mais hermenêutica, mais profunda do texto, nós descobrimos que há realmente coisas profundas aqui, como 7 trombetas, os cavalos lá do Apocalipse, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, etc. Cada um representando um juízo de Deus, mas não é esse o assunto que eu vou tratar, porque também não é um assunto muito simples de tratar com uma palavra de 40, 50 minutos. Mas o livro de Apocalipse, ele tem no seu início uma frase que ela é bastante interessante: as coisas que eram, as coisas que são e as que hão de ser. São 3 coisas: as coisas que já passaram, foram, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Eu vou procurar falar da forma mais simples possível. O capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, isto é, o capítulo 1, 2 e 3, o Senhor está tratando com João, e nesse período do capítulo 1, 2 e 3, a igreja está aqui na terra. Está aqui na terra. No capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, é um culto de adoração ao Deus Pai. O capítulo de número 5 é um culto de adoração ao Cordeiro de Deus, Jesus. Então veja bem, do 1 ao 3 a igreja está na terra. No 4 a igreja está cultuando a Deus Pai. No capítulo 5 a igreja Jesus está sendo adorado. E a partir daí, do capítulo de número 7, em seguida, em diante, até concluir lá no finalzinho, a partir do capítulo 20, 21, 22, mostra a nova Jerusalém, o final de todas as coisas, e a igreja com o Senhor para todo sempre, a noiva, a esposa para sempre com Ele na eternidade.
Uma coisa que eu queria convidar você a dar um glória é porque no livro de Gênesis, Satanás disse: cheguei, porque ele pecou e ele aparece no cenário, ele diz: cheguei. No livro de Apocalipse, o diabo diz: fui, que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. No livro de Gênesis, Jesus disse: estou aqui, porque no princípio criou Deus, ele estava lá na criação. E no livro de Apocalipse ele continua dizendo: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu continuo aqui. Amém? Aleluia. E ele disse para João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Diga-se de passagem que quando ele diz que tem a chave da morte e do inferno, não é que ele foi lá no inferno e tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, não. Porque o diabo nunca teve com a chave da morte e do inferno. Jesus sempre teve com as chaves da morte e do inferno na mão. Amém? Então é o seguinte: estes 3 primeiros capítulos, então não é interesse em entrar mais em detalhes aqui, mas só para a gente alegrar um pouquinho. Esses 3 primeiros capítulos, ele começa, o capítulo 1, ele começa mostrando que João, possivelmente aos 96 anos de idade, ele foi mandado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, pelo imperador Domiciano. João havia sido pastor da igreja de Éfeso. No Novo Testamento nós encontramos alguns Joãos, né? Nós encontramos o João Batista, o primo de Jesus, aquele que teve a cabeça cortada. Nós encontramos o João Marcos, filho da irmã Maria, que funcionava uma congregação na casa dele em Atos capítulo 12. Esse João Marcos é aquele que foi fazer uma viagem missionária com Paulo e não aguentou o balanço da viagem, Lars, e voltou. Na outra viagem ele queria ir, o Paulo falou: não vou levar você não, que você é meio mole, você não deu conta do recado, vou largar você. Aí quando eles iam lá, o Paulo disse: não vou não. E o Barnabé, que era possivelmente tio do João Marcos, falou: não, vamos levar esse menino. Não leva o Paulo. E diz a Bíblia que teve uma confusãozinha entre eles, mas depois eles consertaram lá na frente, não tem problema, né? E tal. E aí eu fico perguntando, se o Barnabé que estava cuidando, e já eu volto no João, porque senão eu empolgo, né? O Barnabé que estava parente do João Marcos, se fosse perguntar para mim, para o Jander, Jander, você quer ficar com esse João Marcos que não aguentou a parada, ou você quer ir com Paulo na viagem missionária? Você já tem a resposta na língua aí, né? É claro que eu quero ir com Paulo, não é verdade? Mas o Barnabé, ele tem o dom de abraçar, de acolher. Foi ele que acolheu o Paulo quando ninguém estava querendo o Paulo. Ele falou: o Paulo já está forte, já tem chamada e já tem experiência. Esse menino está meio capengando, eu vou ficar e cuidar dele. E a prova é que na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo falou: traga os rolos que eu deixei lá em Troade, a capa, e manda também o João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Barnabé me ensina que quem não prestou hoje pode ser bom amanhã, porque a igreja é o único lugar do mundo onde não tem lata de lixo. Os que se quebram voltam para a mão do oleiro para ser vaso outra vez. Tem alguém que entendeu isso aqui? Amém? E quando você abre a sua Bíblia e lê o Evangelho segundo escreveu Marcos, glória a Deus e a Barnabé, que cuidou do menino, porque é esse Marcos aqui que escreveu o Evangelho de Marcos. Amém? E nós temos os Joãos, né? O João e tal. Mas esse João que eu estou falando dele aqui, é o João que escreveu o Evangelho de João. É o João que escreveu a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola de João. E é o João que escreveu o Apocalipse. E Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele, sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele, sim ou não? Sim. Atrás da multidão que acompanhava Jesus, tinha uma outra multidão que acompanhava a multidão, né? Você está indo onde? Não sei não, o pessoal está indo, eu estou indo também. E tal, é aqueles que vão no pacote, mas não sabem para onde está indo. Tudo bem, mas deixa para lá. Jesus também tinha uma turma de 500 que encontrou com ele lá no monte uma vez, não tinha? Jesus também tinha 70 que ele mandou de 2 a 2, não tinha? Mas ele tinha 12 que era bem próximo, não é verdade? Dos 12 ele tinha 3, sim ou não? E dos 3 ele tinha 1. Quem era esse 1? É o João, que punha a cabeça no peito dele assim, escutava o pulsar do coração. Porque Deus, Lares, não tem filho predileto, mas tem amigos íntimos.
Não, vou repetir. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Queira ou não, tem gente que é meio assim com ele, ó. Tem alguém íntimo aqui esta noite? Eu gostaria muito que você se tornasse um íntimo de Deus. E esse João foi pastor da igreja de Éfeso, mas ele agora é mandado para a ilha de Patmos, uma ilha onde tinha feras, onde eram mandados mais fascinos, os mais cruéis homens. E o João está lá, olha para frente, não tem saída, olha para trás, não tem saída, olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, não tem saída. E quando todas as portas estão fechadas, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, e quando ele olhou, ele viu uma porta abrindo no céu. Quem pode adorar a ele? Porque quando todas as portas fecham o céu, ninguém pode fechar a porta do céu. E quando esta porta abre, desculpa, irmãos, desculpa, peguei muito ar condicionado, com quase 30 horas de viagem, ou mais de 30 horas de viagem, 32 horas de viagem aproximadamente. E quando essa porta abre, ele virou para ver quem é que estava falando com ele. Aí, irmãos, quando ele vira para ver quem é que está falando com ele, aleluia, ele ouve uma voz de alguém que diz: João, o que você vai ver agora, você escreve e manda para 7 igrejas que tem aqui na Ásia Menor. Você vai mandar para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardo, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Eram 7 cidades da Ásia Menor. Tinham mais cidades, mas essas cartas foram escritas para essas 7 igrejas. E quando ele virou, quem está lá em cima hoje? O Máximo ou o Aloí? O Máximo. É porque daqui lá... Não, agora eu vim. Capítulo 1, versículo de número 12, está escrito assim, eu estou indo devagarinho porque eu quero que todos absorvam. E virei-me para ver quem falava comigo, porque ele ouviu a voz, mas ele não tinha visto ainda. Quando ele vira para ver quem é que está falando com ele, ele viu então 7 castiçais de ouro. Só para adiantar para você, esses 7 castiçais representavam as 7 igrejas que ele tinha que mandar as 7 cartas. 7 castiçais representando as 7 igrejas que ele tinha que mandar as 7 cartas. Mas aí ele começa a descrever, versículo de número 13, ele começa a dizer o seguinte: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, aleluia, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Versículo 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Deixa aí. Ele olhou para ver, o cabelo não estava queimado pelo sol da Palestina. Os olhos não estavam avermelhados de chorar por Jerusalém. Aleluia. Ele está vendo alguém especial. Oh glória. Os olhos eram como chama de fogo. Agora versículo de número 15: e os seus pés não estavam empoeirados para a poeira da Palestina. Os pés eram semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era a voz como de muitas águas. Ele está vendo aquele ser glorioso que está no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais representavam as 7 igrejas. E quem estava no meio dos 7 castiçais? Aquele que ele conhecia muito bem, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo? O Emanuel, o Deus presente é que estava lá no meio. Oh glória. Versículo de número 16 diz o seguinte: e ele tinha na sua destra, isto é, destra, quando fala destra na Bíblia, está falando da mão direita, da mão destra, da mão direita. Ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas. Estas 7 estrelas representavam as 7 igrejas também, e os 7 líderes, pastores daquela igreja, entendeu? E da sua boca saiu uma espada de 2 fios. Dá uma paradinha aí, espada de 2 fios.
fios. O que a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 4? Diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E essa espada saía da boca, e o seu rosto era como o sol. Irmão, dá para olhar para o sol? Não dá. Está dizendo que o rosto dela era como o sol, quando na sua força resplandece, mais ou menos lá pelo meio-dia, quando o sol está brilhando. Vou abrir um parênteses só para contar do irmãozinho que era funcionário de um homem muito rico, e o homem sempre abusava dele. E ele dizia: eu quero ver você me mostrar Deus, eu quero ver você me mostrar Deus. Você não consegue me mostrar Deus, rapaz. Você fala que tem Deus. Aí o irmãozinho falou: então no domingo você vai lá em casa, meio-dia, que eu vou te mostrar Deus. Apareceu lá meio-dia, falou: cadê Deus? Eu vim aqui. O sol estava, irmãos, lascando o meio-dia. Aí ele falou com o patrão: olha para cima uns 2 minutos ou 3, por favor. O homem olhou com 30 segundos, falou: não dá para olhar não. Falei: rapaz, se você não consegue nem ver o que ele criou, você vai querer conhecer a grandeza dele? Não, quem entendeu isso aqui? Se você não consegue nem olhar para o que ele criou, você vai querer que eu mostre. Mas eu tenho uma boa notícia para você: esse Deus que criou o sol, que não dá para olhar para o sol, preocupa comigo e com você, e reuniu a gente esta noite para adorar o nome dele. Mas vamos voltar para o texto, porque eu quero chegar pelo menos no capítulo de número 2 aqui, que o tempo passa tão rápido. Era como o sol quando na sua força resplandece. Versículo de número 16: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. O que é a destra mesmo? A mão direita. E disse-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Não. No 3 você vai falar primeiro e último. 1, 2, 3. Versículo 18: e o que vive, presta atenção, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo. Olha a troca de palavra: o que vivo, fui morto, mas estou vivo aqui para todo sempre, amém? E tenho aqui na minha mão a chave da morte e do inferno. Vou só repetir, porque tem gente que não deve lembrar. Às 3 horas da tarde, quando Jesus estava de braços abertos na cruz, ele disse 7 palavras na cruz. 7 palavras. Dentre elas tem o sede. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou 7 palavras. Uma que ele falou maravilhosa foi: está consumado, do grego tetelestai, está pago o preço. Mas uma das palavras que ele falou, ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você sabe por que Jesus falou isso, né? Porque lá em João capítulo, eu não me lembro se é o 10, ele disse: a minha vida eu a dou, ninguém tira ela de mim, mas toma, eu dou a minha vida. O que ele está querendo dizer aqui? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o seguinte: eu vou aceitar morrer. Não é a morte que está me matando, eu entrego o meu espírito, porque a morte não poderia matar o Pai da eternidade. Por isso que eu sou apaixonado com Jesus. Ele é o Pai da eternidade, ele tem a chave da morte e do inferno. Agora vai para o versículo 19 para a gente entrar lá, porque já quase 30 minutos já. E ele disse: escreve estas coisas que você viu andando no meio dos 7 castiçais, as estrelas na minha mão direita, e a forma que você me viu, cabelos brancos. Escreve tudo isso aqui que você viu, as que são e as que vão acontecer. O que eu falei no início? As que você viu, as que são e as que vão acontecer. Versículo de número 20: e o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 pastores da igreja. E os 7 castiçais que você viu são as 7 igrejas. Então eu tenho 7 estrelas que correspondem aos 7 pastores, e eu tenho os 7 castiçais que representam as 7
igrejas: igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, de Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Tudo bem, você vai escrever, João, o que eu estou te mostrando aqui. Agora olha para cá, irmãos. Se fosse hoje, o Senhor poderia falar o seguinte: João, você escreve, vai na esquina ali, vai lá na secretaria, né, pastor Jéssica, que tem impressora lá, faz 7 cópias, para você mandar 7 cartas para 7 igrejas. Essa é a Neide, né? Pastor, então ele escreveu uma carta para 7 igrejas? Não, senhor. Ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, cada uma com um endereço, cada uma com um cuidado, porque pode ter uma igreja daqui para Conceição de Ipanema, daqui para Afonso Cláudio, daqui para Brejetuba, daqui para Aimorés. Cada um tem um desafio diferente, cada um tem uma guerra diferente, cada um tem um propósito diferente. Então ele escreveu uma para cada uma igreja. Sabe por quê? Uma carta. Porque ele anda no meio dos 7 castiçais. Se ele anda no meio dos 7 castiçais, ele conhece o que passa no meio de todas as 7 igrejas. Opa, eu estou arrepiado aqui, aleluia. Todas as 7 cartas que ele escreveu foram diferentes. Só tem uma frase que em todas as 7 cartas ela foi a mesma. Qual foi, pastor Jander? Eu sei as tuas obras. Esse termo aqui do grego, ergomai. Eu sei do que acontece no dia a dia. Eu sei do que passa na sua secretaria, na sua tesouraria, no seu gabinete pastoral, nas reuniões dos departamentos. Eu sei do que passa nos seus almoços, nas suas reuniões. Eu conheço os bastidores. Então eu vou escrever uma carta para cada uma delas. Os nossos visitantes não assustam não, porque a assembleana arruma essa gritaiada mesmo aqui. Mas nós estamos sentindo Deus aqui. Na beira do campo de futebol eles gritam o nome do time, aqui grita o nome de Jesus. E é o time que nunca perde. Aí, irmãos, eu queria ensinar um negócio para vocês tão maravilhoso aqui esta noite. Acho que eu não tenho envelope aqui não. Deixa eu ver se eu tenho envelope aqui. Pastor Jéssica, quando morava nos Estados Unidos, quando você vai mandar uma carta, você coloca o que aqui mesmo, pastor, nos Estados Unidos? É to, não é? T-O, to. Aqui no Brasil a gente põe para, não é assim? Para é para quem você está mandando, sim ou não? E na parte de trás a gente põe o que? Remetente. Aqui quem está remetendo aqui, por exemplo, Manuel Fernando da Silva para Daniel Antônio da Silva. O Senhor mandou, irmão, 7 cartas com 7 igrejas. Olha para cá, menino, você que está atrás aí, ó. É, você mesmo. Olha para aqui. Coloca assim: para Éfeso, para a outra, Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardo, para Filadélfia, para Laodiceia. 7 endereços. Agora o remetente, irmão, quem mandou foi um só, não foi? Só que ele se identificou de 7 formas diferentes. No capítulo 1, versículo 1, o que está escrito aí? Escreve ao anjo, porque o anjo aqui, presta atenção na palavra anjo. Repita comigo, anjo. A palavra do grego angelos quer dizer mensageiro. Esse anjo aí, ao anjo da igreja, não é um anjo mesmo que veio do céu, não. O anjo aqui é o pastor, isto é, o mensageiro da igreja. Entendeu? Ele é chamado de anjo porque ele é o mensageiro da igreja. Capítulo 2, versículo 1, por favor, Máximo, Josué Márcio. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ver qual a identificação dos remetentes? Vamos lá, que negócio curioso. Primeiro, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem está mandando a carta? Isto diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas. Presta atenção. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Todas as descrições, identidade que ele coloca no remetente estão no capítulo 1. Lá ele andava no meio dos 7 castiçais e tinha 7 estrelas na mão direita, sim ou não?
Vai prestando atenção, vamos lá. Que anda no meio dos sete castiçais. Quem está mandando para vocês sou eu. Capítulo 2, versículo de número 8. Para a igreja de Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Quem está escrevendo aqui é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Está lá no capítulo 1, o João não viu, ele não conversou com ela? Sim ou não? Capítulo 2, versículo de número 12. Para a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Está lá no capítulo 1, sim ou não? Tudo bem. Aleluia. Capítulo 2, versículo de número 18. Agora ele está escrevendo para a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve isto: diz que o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés reluzentes como latão. O João não viu isso lá atrás no capítulo 1, sim ou não? Amém? Capítulo de número 2, capítulo 3, versículo de número 1. Para a igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome que vive, mas está morto. Mantém aí. Lá atrás não está dizendo que ele tinha 7 estrelas na mão, do lado direito, sim ou não? Pastor, mas agora ele se enrolou, porque está escrito ali que ele tem os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito de Deus é um só? Aí nós vamos precisar de resolver isso, né, irmão? Coloca para mim Isaías capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Você está apertado por mim ou não? 7 Espíritos de Deus, se o Espírito é um só. O que está escrito no capítulo 11 do livro de Isaías, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo de número 2. E repousará sobre ele quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de inteligência, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. Espírito do temor do Senhor. Então não são 7 espíritos, é 7 atuação do Espírito Santo de Deus na vida de um só, que é o Cristo. É aí, irmão. Agora vamos ver o que ele falou à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo de número 3, para a gente ver a identidade dele. Eu estou falando só do remetente, sim ou não? Quem é o remetente? Mandou o remetente. Capítulo 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve quem? O que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que há e o que fecha e ninguém abre. O que ele falou com João? Quem está aqui, João, é quem tem a chave. Amém. Capítulo de número 3, versículo de número 14. A última igreja, a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que para estas 7 cartas que ele escreveu, para 4 igrejas ele repreendeu e elogiou. Para 2 ele elogiou. Para Filadélfia foi só elogio. Para Laodiceia, irmão, foi só pancada. Foi só repreensão. Você sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia, não é a que eu quero falar sobre ela hoje. Ela era uma igreja muito rica. Ela tinha ar-condicionado, vida elétrica e direção hidráulica. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha estrutura. Na cidade de Laodiceia tinha uma fábrica de tecido. Se fosse hoje, eles fariam o São Paulo Fashion Week, de tanta moda que tinha, de tanta roupa. Eles eram tão ricos que quando aconteceu o terremoto no ano de 56, eles nem precisaram de receber ajuda de Roma, eles mesmos reconstruíram a cidade. E em terceiro lugar, era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Produzia um colírio, que gente de todas as partes ia buscar o colírio lá. Então eles produziam colírio, tinham muito ouro e tinha muita roupa.
E a igreja dizia: rico sou e de nada tenho falta. A gente tem templo, a gente tem pastor, a gente tem cantor, a gente tem membro, a gente tem tudo, a gente não tem falta de nada. Aí Jesus resolveu lá fazer uma visita. Chegou lá e falou com vocês: vocês estão dizendo que rico sou. Deixa eu dar um recado para vocês: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Porque não adianta ter pastor e não ter profeta, ou homem de Deus. Não adianta ter pregador e não ter profeta. Não adianta ter templo e não ter glória. Não adianta ter altar e não ter fogo. Não adianta ter membro e não ter salvo. Tinha tudo, mas não tinha nada. O grande problema dessa igreja, irmãos, está no capítulo de número 2, versículo de número 20, que está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Irmão, quantas vezes nós já pregamos, olha aqui só para o pastor, quantas vezes nós já pregamos e dizemos na praça, né, Lares? Meu amigo, aceita Jesus, Jesus está batendo palma na porta do seu coração. Abraão, o coração do homem só tem chave por dentro, maçaneta por dentro. Abra o teu coração, ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Não é pecado você pregar isso, e pode ser que tem gente que aceita Jesus por isso, mas Jesus aqui não está falando porta de coração de pecador, não. Jesus está falando do lado de fora de uma igreja que havia colocado ele para fora por causa do mundanismo e do pecado. Porque não adianta ter uma estrutura, mas ter adultério, ter maledicência, ter murmuração, ter pecado escondido, porque Jesus habita onde há uma vida de santidade e santificação. Tem uma mensagem que eu prego, irmãos, tem uma mensagem que eu prego, o título dela é: o dia que Jesus montou um comércio. Que dia que Jesus montou um comércio, pastor? Na porta da igreja de Laodiceia. É verdade. Eu falei com ele que eles tinham, era maior produtor de roupa, de tecido, ou não era? Sim ou não? Mas o que eles tinham? Ouro. Diga comigo: tecido, ouro e colírio. Jesus montou uma banquinha do lado de fora da igreja e falou: estou com 3 produtos para vender para vocês aqui. Já que vocês produzem muito tecido, eu estou com umas vestes aqui para vender para vocês. Já que vocês têm muito dinheiro, eu estou com ouro aqui para vender para vocês. E já que vocês produzem muito colírio, eu estou com uns vidrinhos de colírio aqui para vender para vocês. Roupa de justiça, porque a roupa do homem sem a justiça de Deus não vale nada. E vou falar para quem está visitando, quem é crente, quem não é, quem serve a Deus, quem não é: morar na garagem não te transforma um carro. Viver na igreja, frequentar a igreja não te transforma num salvo. Tu tem que estar na igreja, mas tem que estar salvo. E ele falou: vocês estão dizendo que tem muita roupa, mas eu tenho roupa aqui para vender para vocês. Vocês estão falando que tem muito dinheiro, mas eu tenho ouro aqui para vender para vocês. Vocês estão falando que resolve esse problema aí nem é de vista, né? Problema de olhos, né? Eu tenho aqui um remedinho para vender para vocês, um colírio. Interessante que eu fui buscar no original o significado desse colírio, do grego é colura. Esse colírio, irmãos, eles faziam uma massinha de um pão, de uma massa, como se fosse um trigo, um pão caseiro, e untava com o tal de colírio que eles produziam lá, e fazia um emplasto para curar os olhos, o olho. Aqui em Minas a gente fala zóio, mas o nome certo é olho, para curar o olho. Aí o Senhor falou: estou com vestido para vender para vocês, eu estou com ouro para vender para vocês, e eu estou com colírio. Só que o colírio vocês vão ter que misturar ele no pão, que é o tipo da palavra, e o óleo é o tipo do Espírito Santo, para curar a visão de vocês. Pastor do céu, como é que eu vou ter dinheiro para comprar vestido, comprar ouro e comprar colírio? Não, lá no livro de Isaías está escrito: vinde, comprai de graça, sem dinheiro. A graça pagou tudo, o poder da graça. Se quiser, é só abraçar. Quem está recebendo essa palavra como de Deus para a sua vida? Como o meu tempo já foi embora, agora eu vou falar onde eu li sobre esta primeira igreja aqui, da igreja de Éfeso. Diga comigo: Éfeso. O Senhor mandou uma carta para essa igreja de Éfeso, irmãos. Essa igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante, sabe? Por que, pastor, que ela é uma igreja interessante? E eu fui buscar nos meus arquivos ali, e
da minha memória, dos meus arquivos também, eu estava pensando de falar com vocês como é que essa igreja foi fundada. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade importantíssima daquela época. A cidade de Éfeso hoje ela é lá na Turquia, né? É na Turquia, é a capital, Istambul, na Turquia. Oi. O Marquinhos está me coisando aqui que tem uns irmãos escutando ali na Nova Zelândia. Que hora que é lá? Lá é quarta-feira, 1h da tarde. Os irmãos estão nos escutando lá na Nova Zelândia. Vamos mandar um abraço para eles dizendo amém, irmão? Esse amém escutou lá, sem microfone, né? Não é verdade? Então, irmãos, a fundação desta igreja de Éfeso foi porque essa igreja, essa cidade de Éfeso, olha aqui para minha mão, era uma cidade muito importante, porque ela era um centro da idolatria. O que eu acabei de falar? Que ela era o centro de quê? Porque havia ali um templo de uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. Irmãos, o culto não era culto assim de levantar a mão e cantar, não. Era culto chamado dos bacanais, de orgia, de prostituição. Era um negócio terrível. Mas não é que foi morar lá um tal de Áquila e uma tal de Priscila? É bom quando um crente vai morar num lugar que não tem crente, só tem gente complicada. Chegaram lá, Paulo passou por Corinto, de lá ele foi em Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, ele deixou esse casalinho ali, a Priscila e o irmão Áquila, deixou ali. Como diz nós aqui do interior, Lars, montou um ponto de culto lá. Nós mineiros não falamos ponto de culto, a gente fala ponto de culto, né? Vamos abrir um ponto de culto lá. A gente não fala ponto, a gente fala ponto de culto. Abriu um ponto de culto lá. Daí uns dias o Paulo chegou lá. Quando chegou lá já tinha um tal de Apolo também, que era um mestre, um ensinador. E o Paulo chegou lá e falou: gente, vocês já receberam o Espírito Santo aqui afora? O pessoal falou, o Apolo falou: a gente nem ouviu falar do Espírito Santo ainda. Aí o Paulo falou: nossa, Deus, vocês não estão sabendo ainda não do Espírito Santo não? Botou a mão sobre eles, o Espírito Santo caiu. Atos capítulo de número 19, versículo 6, versículo de número 5. Mas antes, versículo de número 2, Atos 19, 2, coloca para mim na tela. E disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? A igreja lá da casa da Priscila, do Áquila e do irmão Apolo que estava por lá. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Versículo 3. Aí o Paulo falou assim: mas então em que vocês foram batizados? Aí eles disseram: no batismo de João, batismo de arrependimento. Versículo de número 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele deveria vir isto é, Jesus. Versículo 5. E os que ouviram falar, aí agora já foram batizados, não no batismo de João, mas já no batismo autorizado por Jesus. Aí versículo de número 6, prepara para você dar uma glória. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava língua e profetizava. Pegou fogo em Éfeso. Irmão, não existe cidade idólatra, não existe cidade metida na prostituição que resiste o poder do Evangelho. O poder do Evangelho entra em qualquer lugar. Vou repetir: o poder do Evangelho entra em qualquer lugar. Não vou falar naquela família lá não, porque estão muito religiosos. Fala e deixa o resto com Jesus. Não vou falar naquele córrego não, porque lá é tudo fechado. Fechado para você, para o Espírito Santo e para o poder do Evangelho não. Aleluia.
falava a língua e profetizava. Agora, irmãos, meu Deus do céu, coloca o versículo de número 11. Pastor, você não ia falar lá em Apocalipse 2? Eu vou falar para terminar agora. Eu estou falando com você como é que o evangelho chegou na cidade de Éfeso. 19, versículo de número 11. Lê junto comigo, no 3, 1, 2, 3. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo de número 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo para colocar nos enfermos, e as enfermidades fugiam dele e os espíritos malignos saíam. Irmãos, pensa num avivamento. Diga para pelo menos duas pessoas que estão perto de você: um avivamento tremendo invadiu Éfeso. Fala de novo. Aleluia. Versículo de número 13. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus que o Paulo prega. Olha aí, os exorcistas falou: já que o Paulo está expulsando demônio, eu expulso vocês em nome do Paulo que prega, em nome do Jesus que o Paulo prega. Aí olha o versículo 15. O que os demônios falaram com esse camarada? Respondendo, porém, o espírito maligno disse assim: eu conheço a Jesus e eu conheço o Paulo. Agora vocês têm moral para estender o dedo para o meu lado? Deixa eu te falar um negócio. Deus te conhece muito bem, mas fica tranquilo que o diabo também te conhece. Conhece o que você anda vendo na internet, conhece o que você anda fazendo. O diabo sabe onde você dorme. O diabo sabe esses troços tudo. O demônio falou com ele ali, não falou, irmão? Conheço Jesus e conheço Paulo. Agora vocês têm moral para vir falar alguma coisa comigo aqui? É mais ou menos isso, não é? Agora o versículo 16, meu Deus. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorou-se de dois deles, e pôde mais do que eles, e de tal maneira que nus e feridos fugiram. Rasgou a roupa deles, e eles foram embora pelado e machucado. Irmãos, deixa eu repetir, olha aqui para minha mão. Um grande avivamento estava acontecendo em Éfeso. Tem um versículo um pouquinho mais à frente aqui, que diz que aqueles que se convertiam traziam seus livros de magia. Deixa eu ver qual que é o versículo. Trazia os livros de magia e trazia para o meio da praça. Versículo 19. Também muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E fez a conta dos livros, acharam que montava 50.000 peças de prata. Queimaram os livros de espiritismo e de magia, tudo. Deixa eu falar um negócio com você aqui, deixa eu aproveitar. Você que tem resto, já aceitou Jesus, serve a Deus, ainda tem um monte de livro de reza, de espiritismo, de cruz de cravaca e desses trem para lá, e passa fogo nesses negócios todos, você não precisa não. Mas esse livrinho de reza aqui é da minha bisavó. Agora você tem a Bíblia que te ensina a orar. Pastor, e o meu discão do Roberto Carlos? Passa fogo naquilo. E dos Beatles? Passa fogo naquilo. E o fio de cabelo no paletó? Passa fogo naquilo tudo. Você não precisa disso mais. Vocês não ficam olhando para mim não, que eu vou achar que Deus está me usando, hein? Amém? É isso aí, irmãos, tem que acabar com esses troços. O camarada vem para Jesus, mas ainda tem o pendrive da música mundana. Agora você adora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Pastor, vou guardar essas roupas antigas aqui porque eu ia na balada com ela. Passa fogo, não dá para ninguém não, porque era roupa que crente não podia usar. Irmãos, vou repetir. O avivamento chegou em Éfeso. A igreja estava explodindo em Éfeso.
Agora eu vou chamar a sua atenção em 5 minutos para terminar. Irmãos, você consegue crer que num culto como esse o diabo consegue roubar do ouvido de alguém a palavra que eu estou pregando? Sim ou não? A pessoa consegue estar aqui, estar mexendo num celular ou fazendo qualquer coisa, você consegue crer? Porque o diabo é terrível, né? Tem coisa que nem é o diabo nada, é a carne, né? Mas eu queria que você pegasse tudo que Deus está falando conosco esta noite. Aleluia, aleluia. Agora o Josué Máximo vai colocar para mim, vai preparar, não vai colocar ainda não, Efésios capítulo 5, não é agora, deixa só preparado, Efésios capítulo 5, eu vou te falar o versículo já já. Olha aqui para minha mão. Um grande avivamento chegou em Éfeso, sim ou não? Só que é o seguinte, irmãos, avivamento é coisa que precisa se manter. Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que está escrito em Levítico 9:23? O fogo saiu da presença do Senhor e caiu e queimou o holocausto. Olha lá. E então entraram Moisés na congregação, abençoou o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo de número 24, está escrito assim: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que todo o povo vendo jubilou e caiu sobre as suas faces. Repita comigo: quem acendeu o fogo? Foi Deus. Agora Levítico 6,13 diz que não podia apagar. Quem acendeu foi Deus. Manter aceso era papel dos levitas e dos sacerdotes. Quem acendeu o fogo no seu coração foi o Espírito Santo. Manter esse fogo aceso é o teu relacionamento com Deus, é a tua vida com Deus. Estou sentindo Deus aqui, viu, Lars? Manter o fogo aceso é papel de cada um. Eu tenho a responsabilidade de manter esse fogo aqui aceso no coletivo, pregando a palavra, mas o coração de forma individual é você e Deus, é o seu secreto. Agora, aqui, vou terminar, olha para cá. 6 anos aproximadamente se passaram. Quantos anos? 6. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. O apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Éfeso. O que está escrito ali? O que está escrito aí, irmãos? Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Coloca o versículo de número 18, por favor, para ver se é o 18. Não embriagueis com vinho, é isso aí. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas fazei o quê? Enchei-vos do Espírito. Olha aqui para minha mão, esta palavra enchei-vos. Você está cheio hoje, mas você utiliza na obra de Deus. Amanhã você enche de novo, depois você enche de novo, depois você enche outra vez. Porque aqui o verbo está no gerúndio, encher continuamente. Enche hoje, enche amanhã. Sabe por quê? A presença do Espírito Santo não pode envelhecer no nosso coração, porque está escrito no livro do Salmo 92:10. Eu estou sentindo Deus aqui. Salmo 92:10 está escrito assim, ó. Salmos 92, versículo de número 10, está escrito assim: mas tu exaltarás o meu poder como o do boi, como do unicórnio, e eu serei ungido com óleo fresco. Irmão, tem gente trabalhando com azeite do dia que ele aceitou Jesus. Tem obreiro trabalhando com óleo do dia que ele foi consagrado. Aquele dia eu chorei, senti muita alegria. Aqui é azeite fresco, meu filho. Toda manhã azeite fresco na sua cabeça. Toda manhã presença do Espírito Santo nova, experiência nova. Olha para cá, vou terminar. 5 para 6 anos depois, Paulo manda uma carta dizendo: desperta tu que dormes. Aproximadamente 55 anos depois, olha para cá, 55 anos depois, João está na ilha de Patmos com uma cartinha na mão para mandar para a igreja qual?
de Éfeso. Agora não é Paulo, agora é o dono da igreja. É interessante, irmãos, Apocalipse capítulo 2, porque eu queria terminar no capítulo 2, é exatamente como o Espírito Santo queria que fizéssemos. Capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo 2, está escrito assim: eu sei as tuas obras. Deixa eu ajudar você a entender, olha aqui para mim. Você vai observar que o capítulo 2, versículo 2 e 3, olha aqui para mim, Jesus enche a igreja de Éfeso de elogio. Olha quantos elogios. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, você é laboriosa, você trabalha muito, você tem paciência, você não pode sofrer os maus, você coloca em prova aqueles que se dizem apóstolos e não são apóstolos, os falsos obreiros que chegam aí, vocês chamam eles de mentirosos, vocês não aceitam heresia, porque vocês são bíblicos, vocês são ortodoxos. Versículo 3, ao elogio: vocês sofrem, vocês têm paciência e vocês trabalham pelo meu nome e não cansa. Encheu de elogio, não encheu? Agora vai para o 4. Porém, eu tenho contra ti que vocês presta atenção numa coisa aqui para você não errar mais nisso. Muitas vezes a gente fala assim: tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Presta atenção, não é perder o primeiro amor, é deixar. Hoje eu estava vindo de Vitória, parei para a gente almoçar, né, Lars? E perdi meu celular em cima do caixa, que eu fui pagar lá o almoço, e esbarrei numa caixinha, joguei uns troços pro chão lá. Cheguei cá no carro, o moço falou assim: ó, só esqueceu o celular do celular. Eu perdi o celular. Quando você perde alguma coisa, você perde de forma voluntária ou acidental? Acidental. Mas e quando você deixa e abandona? É de forma o quê? Intencional e proposital. O Senhor está dizendo: vocês deixaram o primeiro amor, vocês descuidaram dos detalhes. Eu estava estudando isso e orando, e lembrando, eu mas Eunice, dia 17, agora terça-feira que vem, vamos fazer 42 anos de casados. De vez em quando a gente tem que falar uma love you, né, meu bem? De vez em aqui, ó, porque Jesus comparou marido e mulher como o amor de Cristo para com a igreja. Irmãos, o casamento tem que ter renovação de pacto, de aliança. O relacionamento da igreja com Jesus, de vez em quando você tem que dar uma olhadinha e dizer assim: Jesus, eu acho que eu estou deixando o primeiro amor. Eu acho que eu não estou sentindo mais aqueles arrepios, aqueles calafrios. Eu não estou sentindo mais desejo de ir para a igreja, não estou sentindo desejo mais de cantar. Cuidado que você está esquecendo ele para trás, você está deixando. Você está esquecendo, não, você está abandonando, você está deixando. Agora o que eu quero que você chamar a sua atenção é porque que você viu até no versículo 3 o tanto de elogio que o Senhor falou da igreja, sim ou não? Vocês são isso, vocês são trabalhadores, vocês não suportam os falsos profetas, vocês são muito bons. Tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Agora olha o 5. Lembra-te, pois, de onde, não é onde, de onde. Espera aí, esse negócio de onde você caiu, não, aqui está falando de onde. Parece que dá uma ideia meio de cima para baixo, né? Olha a altura que você caiu. Você já teve um relacionamento comigo cá em cima, né? Dá uma olhadinha de onde você caiu. Orava de madrugada, não ora mais. Lia a Bíblia, não lê mais. Jejuava, não jejua mais. Dá uma olhada de onde você caiu. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Aí o Senhor faz 3 propostas. Primeiro, lembra de onde caiu? Arrepende e volta a praticar as mesmas coisas. Senão,
brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja vai ser dissipada. O castiçal, que é a igreja, ela vai desaparecer. Agora eu vou falar uma das coisas mais sérias que eu estou falando aqui na minha mensagem esta noite. Trabalhar muito, ser doutrinado, conhecer a palavra, ser laborioso, não aceitar falsa doutrina, sem fogo no coração, não sustenta o castiçal. Não adianta a cabeça explodindo de conhecimento com o coração vazio. Aqui tem que ter sabedoria na mente e fogo no coração. Prega bonito, mas tem fogo na alma. Fala bonito, mas tem lágrimas nos olhos. Articula bem, mas tem unção. Aí o Senhor está dizendo: lembra de onde caíste? Arrepende. Sabe o que é a palavra arrependimento? É mudança de direção. Do grego tem a ver com metanoia, transformação. Você está indo nessa direção, aí você arrepende e muda de direção. Deixa eu te falar um negócio. Aqui é individual. Aciona esse botãozinho do play, do amor. Volta a dizer, porque quando o amor esfria, irmãos, a primeira coisa que quando o amor esfria é o amor em relação a Jesus. E quando o amor esfria em relação a Jesus, Rogério, aí esfria o amor em relacionamento aos irmãos. Porque a Bíblia diz que se alguém ama a Deus e aborrece o seu irmão, esse tal é mentiroso. João. Agora, já que eu estou falando coisas sérias, o esfriamento não acontece com 24 horas. O esfriamento é gradativo. Você já viu contar aquela experiência? Se você pegar uma panela de água fervendo e jogar um sapo lá dentro, joga o sapo numa panela de água fervendo, tchum, quando ele caiu lá no fundo, ele tchum, do mesmo jeito que ele cai, tchum, tchum, sai. Agora pega uma panela de água fria, joga um sapo lá dentro, coloca fogo embaixo, ele vai mornando, daqui a pouco ele está cozido, porque ele se adaptou ao ambiente. Frieza espiritual na vida é assim. Perde hoje, perde amanhã, perde o prazer aqui, perde o prazer lá. Ninguém cai com 24 horas, é um processo. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui para colocar fogo na nossa alma e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Dá para tirar ou não? Eu quero voltar. Ao início, voltar a Deus. Quem está sentindo esse desejo aqui adora. Remacana Maia Xerga. Qual foi a última vez que você chorou num culto como esse? Qual foi a última vez que você sentiu o desejo de tomar ceia? Qual foi a última vez que você sentiu o desejo de pedir perdão a alguém que você ofendeu? Qual foi a última vez que você deu vontade de se trancar num quarto e dizer: Deus, agora é só nós dois? É hora de voltar. Porque trabalhar com Deus não significa estar andando com Deus.
Vou repetir: trabalhar para Deus não significa estar andando com Deus. Tem gente trabalhando com Deus, mas não está andando com Deus. Aqui é melhor andar com Deus do que trabalhar com Deus. Vamos fazer uma oração. Vem cá, Lars, ora aqui para nós. Quem sabe esta noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e você gostaria de voltar ao primeiro amor. Alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Alguém que frequenta a igreja, mas quer: eu preciso me batizar, pastor, eu preciso me tornar membro da igreja. Eu quero orar por você. Você aceitou Jesus lá com alguém no meio da rua, numa visita? Você quer vir aqui à frente para nós orarmos por você? Tem alguém que quer tomar essa decisão?